Salve, salve, Aventuranos Cast! Sejam bem-vindos ao 30º episódio do Aventurano Cast. Eu sou o Vini Martins, o host desse programa. Vocês já me conhecem, né? Aqui é o local que a gente traz os amigos que vivem da vida ao ar livre. E hoje eu trouxe mais um brother que vive da vida ao ar livre, assim, de uma maneira muito intensa. Eu vou ler aqui para vocês aqui o currículo do Gustavo. Gustavo Figueroa, ele é biólogo, com especialização em manejo e conservação da fauna silvestre e comunicação pública da ciência. Ele tem com experiência no Instituto Butantan e na Associação On Safari. Atuou com manejo de fauna em cativeiro e também de vida livre, além de ter sido gestor de parques e áreas verdes em São Paulo, participando da proposta de criação do Refúgio da Vida Silvestre Anhanguera. É cofundador da Green Bold, agência de comunicação voltada a projetos de conservação, e também é voluntário do GRADE, Grupo de Respostas a Animais em Desastres. Desde 2019 integra o Instituto SOS Pantanal, onde desde 2022 exerce o cargo de diretor de comunicação e engajamento, liderando estratégias de mobilização em prol do bioma. Desde 2023, também é agente do verificado da ONU, contribuindo com iniciativas globais de comunicação para causas socioambientais, além de produzir conteúdos para as redes sociais com foco em divulgação científica e educação ambiental. Seja muito bem-vindo ao Aventurando Cast, Gustavo, meu amigo, meu irmão. Conheci ele já há muitos anos lá no Abeta Summit, provavelmente lá acho que em 2019. Na Serra do Cipó? Foi no Cipó. Foi no Cipó, é isso mesmo. É isso. Tentando. É bom que você tenha uma memória boa. Nosso convidado aqui já mostrou que ele é bom de memória. Se você não conhecer esse espaço, aproveite, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe com seus amigos que vivem da vida ao ar livre, os amigos biólogos, aquela galera que gosta dos bichos, não só da fofofauna, né? Não só da fofofauna. A galera que gosta da natureza. Selvagem. Natureza selvagem, Exato. Isso aí. Irmãozão, seja bem-vindo aqui. Dá um Muito salve prazer, pra galera meu cara. e fala aqui que eu... Porque aqui tá muito formal, né? Sim, Então sim. quebra um pouco isso aqui. Bora quebrar esse gelo. Bora quebrar primeiro, esse gelo. muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Prometo muitas dicas de lugares selvagens para ir hoje. Olha aí, hein? E acho que selvagem no sentido da palavra real. Hoje em dia a gente tem muito turismo na natureza, mas poucos deles te proporcionam uma experiência realmente selvagem, um lugar, né, com a vida selvagem muito densa, muito presente ali, vivendo e acontecendo. E acho que a ideia é trazer um pouco disso hoje. Mas acho que, né, o que você leu aí resume um pouco de como minha vida sempre foi voltada para a natureza, para meio ambiente, para bicho. Eu acabei modificando, né? Eu comecei com manejo de fauna, trabalhei no Instituto Butantan. Meu sonho, né, sempre foi trabalhar com serpentes. Eu virei biólogo porque eu sou fascinado por cobras desde que eu me entendo por gente. Eu ia pra casa da minha avó assistir Discovery Channel e National Geographic nos domingos. E aí, enfim, comecei nas serpentes, passei para as onças, era uma grande paixão também, né, os felinos. E assim que eu me formei na faculdade, eu fui morar no Pantanal. E, enfim, aprendi muito lá o que é ser um biólogo de campo real, num lugar selvagem. Foi quando eu conheci o bioma Pantanal. Voltei para São Paulo, entrei no setor público, virei gestor de parque, ajudei a criar uma unidade de conservação, que é o Refúgio de Vida Silvestre Anhanguera. Para quem não sabe, o Parque Anhanguera é o maior parque municipal de São Paulo, é maior que Ibirapuera. Pouca gente sabe disso. E hoje em dia, grande parte dele virou uma unidade de conservação. Aí eu afundei a Green Bond, né? Eu fundei a Green Bond, que é uma agência de comunicação, porque nessa época eu já estava entendendo que a comunicação era muito importante para uma virada de chave para esses projetos que atuam com conservação. Eles fazem um trabalho muito legal no campo, mas na hora de contar para as pessoas, né, tinha um espaço muito grande ali que não era comunicado. Então a gente criou a agência nesse sentido, entendendo as dores do terceiro setor, que trabalha com conservação, e num preço mais acessível do que uma agência de comunicação normal, né, tradicional. Então a gente entrou meio que nessa lacuna, e estamos aí até hoje, já atendemos mais de 25 projetos dos mais, né, variados que atuam com conservação no Brasil. E desde um deles, né, em 2019, a gente começou com o SOS Pantanal. E em 2020, por causa dos incêndios, eu acabei sendo sugado literalmente para dentro da organização.
E, enfim, comecei a me envolver cada vez mais, assumi um cargo de diretoria e hoje tô aí. Aí tem essas coisas paralelas, né? Produzo conteúdo para as redes sociais, sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer. Eu sou palestrinha, né? Dá pra ver que eu gosto de falar pra caramba. Então, falar para as outras pessoas sempre foi algo que funcionou para mim. E aí eu fui chamado para integrar o time da ONU, que é o Agentes do Verificado. Então, é um time de comunicadores regionais, né? Eu faço parte do time Brasil, tem no mundo inteiro. E nós somos meio que os influenciadores contra a fake news. O foco dessas campanhas, né, que a gente faz é combater desinformação geralmente ligado a clima. Geralmente não, sempre ligado a clima, né? Então, a mudanças climáticas, né, negacionismo climático. E, enfim, acho que esse é um resumo da onde eu vim e onde estou. Bom, deu para ver que o negócio aqui vai ser profundo, mas ele começou falando que ele vai trazer aqui uma dica, então vamos deixar isso para o final. Precisa até anotar aqui que vai ter uma dica. Vou anotar aqui porque você sabe que eu não tenho roteiro, a gente vai batendo papo, né? Mas Boa. você falou aqui no começo, vou deixar uma dica aí pro pessoal que quer ter uma experiência selvagem. Então, eu vou deixar isso aqui pro final. Então, você já viu que o Gustavo aqui é um cara muito fera. Ô, Gustavo, fica à vontade, tem água aqui, cara. Água enlatada da Aquíssima, nosso parceiro aqui, Deliciosa. tá? Muito boa a água aqui do Circuito Paulista. Muito tá? melhor do que plástico, né? É, melhor que plástico, olha aí, ó. Lata aí. Pega a dica Recicla aí, mais fácil, né? As pessoas... Tem gente que vive, os catadores que vivem disso, né? Um trabalho essencial e a lata é muito mais fácil, dá mais dinheiro do que o plástico, polui menos, enfim. É isso aí. Então, aí ficou a dica aí. Você que tem aí um estabelecimento aí, trabalha com natureza, tem a água enlatada aí da Aquíssima. Irmãozinho, cara, vamos lá. Eu fico imaginando, assim, que muitas profissões a gente se apaixona ou pensa alguma coisa assim quando criança, né? Nem todas. Mas, para mim, eu acho que o biólogo, essa profissão, eu não consegui, assim, desconectar, sabe, assim, da infância, né? E você já meio que falou que era, poxa, ia lá na casa da minha avó, assistir National Geographic, enfim, Discovery Channel. É isso mesmo, foi ali que você se apaixonou e quando que teve um start, assim, ou foi natural? Foi uma coisa, foi caminhando e você já sabia muito bem o que você queria desde sempre, desde criança? Acho que saber muito bem o que eu queria, a gente nunca sabe, né? A gente tá sempre batendo um ou outra. Mas eu tinha uma noção muito forte de que eu queria trabalhar com bicho. Tá. E a biologia e veterinária sempre estiveram ali perto, né? Eu não lembro qual foi o momento que começou. Eu sempre fui apaixonado por bicho. Não lembro na minha vida sem esse amor pelos bichos. Então, foi muito natural pra mim. E as serpentes, eu também não lembro como começou, mas eu sempre fui muito fascinado por cobra, desde pequenininho. Eu tinha livros, eu sabia nome científico, assistia documentários, enfim. Então, sempre foi uma coisa muito minha. E aí eu sabia. Quando que você manejou a primeira, assim? Eu tinha 10 anos de idade, foi uma caninana de 2 metros, cara. Caramba! Num serpentário, Maior do próximo que maior que eu, bem maior que eu. No serpentário, meu pai tem um sítiozinho, uma chácarazinha em Morungaba, aqui no interior de São Paulo, perto de Itatiba. E tem um serpentário atrás da chácara, assim, uns 2 quilômetros de onde fica a chácara. E eu descobri isso, quer dizer, o caseiro que trabalhava lá, ele contou pro meu pai, porque sempre que a pessoa achava cascavel na região, eles levavam pra lá. Tá. E eu falei, cara, como assim? Tem um serpentário aqui atrás, eu nunca fui. Aí minha mãe me levou lá. Obviamente não era aberto pro público, né? Um empreendimento privado, para fins de coleta de veneno, enfim. E aí a gente chegou, bateu na porta lá, o cara... eu falei, eu queria entrar pra conhecer. O cara, aqui não pode, né? Infelizmente e tal. Aí minha mãe, mas não pode, né? Ele, não pode. Aí eu comecei a conversar com ele, falar dos nomes que eu sabia, enfim. A gente começou a conversar, ele viu que eu gostava e falou, cara, tem ninguém olhando, entra aí. Bota o carro aí pra dentro. Aí eu entrei com o carro lá, a gente passou por um galpão que tinha umas 1000 cascavéis. Caramba. Chegavam de todos os lugares, é muito comum uma cascavel naquela região e todo mundo que acha, em vez de matar, o que é uma coisa boa, eles mandam pra lá, né? E, enfim, passei lá, aí a gente deu a volta e entrou num outro lugar que tinham as não peçonhentas. E do nada, eu tava conversando ali, meio que olhando, né, nas caixas, maravilhado. O cara me tira uma caninã de 2 metros e falou, segura aí. É mesmo? Peguei, segurei um bicho enorme.
bom, ali Porque só ela é brava, né? Mas aqui nesse caso ela... no geral ela é brava. Tem alguns indivíduos que nem tanto, mas ele me deu, né, Sim. manejando, fazendo a contenção dela. Então eu segurei a cabeça, a cauda, então eu tava contendo ela. E aí foi o meu primeiro manejo, com 10 anos, e só confirmou, falei, cara, é isso, vou É isso fazer. mesmo. Porra, eu amo isso. Cara, que legal, mano. Logo de largada, assim, Logo uma de caninana largada. de 2 metros. Ela é meio amarela, né? Tem Amarela e preta, amarelo e maravilhosa. preto, né? Minha cobra favorita. Que show, que show. E outra coisa que eu também tenho percebido muito nesse universo dos biólogos e eu já quero entrar nesse tema, porque eu acho que a gente vai escautear bastante isso daí, né? A gente vai Uhum. aprofundar. Cara, é o Pantanal. Recentemente estive participando de um projeto do Mato Grosso do Sul e um monte de biólogo e assim todo mundo fascinado, né, com o Pantanal. Essa ligação do biólogo com o Pantanal se deve ao quê? Aí me conta aí qual que foi, como é que foi essa paixão aí do Pantanal. A paixão começou de uma forma meio inusitada. Eu não tinha muito conhecimento do Pantanal. Eu sabia que o Pantanal era um lugar, né, incrível para ver bicho, mas não tinha nem noção do que era realmente. E no fim da faculdade eu estava estagiando no Butantã e apareceu uma vaga no Safari. O Safari tinha acabado de abrir, era uma ONG muito recente, para trabalhar no Pantanal. Falei, pô, que massa, cara, trabalhar com onça no Pantanal. Falei, pô, quem não? Né? E me inscrevi achando que não ia passar. Falei, imagina, tanto de gente, tanto de concorrência. Acabou que eu fui passando nas fases, fui selecionado para um Safari. E eles esperaram eu terminar, eu estava no último semestre da faculdade, eles esperaram eu apresentar meu TCC. E literalmente, eu apresentei meu TCC no dia seguinte, fui pro Pantanal, de mudança. Mas antes disso, eu fui num teste de campo no meu aniversário, em abril de 2014, para fazer 5 dias para ver como eu me dava em campo. E foi a primeira vez que eu fui pro Pantanal, nunca tinha ido. E foi já direto para Caimã, pro Refúgio Ecológico Caimã, que é um lugar maravilhoso, né? É um lugar muito preservado há muitos anos, é um lugar que tem muita vida. E, cara, foi um soco na cara, assim, de quem gostava de ver bicho. De repente, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso aqui? É a vida pra todo lado, é um negócio surpreendente, assim. A gente não tem noção, a gente que vive na Mata Atlântica, né? Eu fui nascido e criado aqui em São Paulo, na Mata Atlântica. A gente vê alguns bichos, vê mais aves, tá? Um saruê de vez em quando. E a gente fala, nossa, né? Quanta vida. Cara, quando você vai pro Pantanal, você toma um soco na cara de realidade do que é vida selvagem mesmo, em quantidade, que é absurdo. E aí, desde então, eu costumo dizer que o Pantanal, a hora que você... É perigoso, sei lá, porque você vai uma vez... Bichinho de pica, Conheço né? muita gente que não saiu de lá. Eu fui um deles. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu fui para Campo Grande, não me lembro o ano, e aí eu cheguei no aeroporto, assim, eu fui pegar alguma informação. E tinha lá o pessoal ali dando informações e tal, não me lembro a pergunta, eu sei que eu faço a pergunta e eu olho para fora, assim, do aeroporto e vejo um casal de araras voando. Aí eu falei assim pra mulher, nossa, o casal de araras! Dela olhou assim, É. bem-vindo a Campo Grande, bem-vindo né, talvez ela tenha falado alguma coisa assim, a capital do Pantanal, É a enfim. porta de entrada do Porta de Pantanal, entrada do né? Campo Pantanal. Grande ainda não é Pantanal, é É, Cerrado, fica umas 2 horas do Pantanal, mas tá, é onde chegam os voos pro Pantanal Sul, por exemplo. tá. Pantanal tem 2 entradas, tem o Pantanal Norte e o Pantanal Sul. A entrada principal, né, de capitais para você ir de avião. Campo Grande, no Pantanal Sul, Mato Tá. Grosso do Sul, e Cuiabá, no Mato Grosso. Então tem esses 2 acessos Não vou te principais. colocar numa saia justa e falar qual que você prefere, porque eu acho que é sacanagem, né? Esse tipo de pergunta não De pode Pantanal fazer, Norte né? ou Sul? É. É, são São só pra você diferentes. ter ideia, existem 11 regiões diferentes no Pantanal. Tá. O bioma Pantanal tem 11 micro-regiões diferentes, Somando os dois. somando os dois. Tá. Então, tem regiões no norte, no sul, enfim, o Pantanal é E vê onça em todos. Principalmente, tem 2 lugares especiais para ver onça. Elas ocorrem em quase todo o Pantanal, né? Não é em todo o bioma Pantanal que elas ocorrem, mas é grande parte, a grande extensão. Mas tem lugares específicos que é mais fácil de ver onça. Tá. Você pode ver onça em grande parte do Pantanal, mas tem regiões específicas que é bem mais fácil de ver. É legal. Você me confidencializou aqui nos bastidores uma informação que eu não sabia disso. Então, saindo do que a gente fala de vida selvagem, assim, as pessoas que não vivem, que não conhecem, assim, esse mercado, sempre vai pensar em África, né? Locais assim para ver grandes animais, enfim, né?
E você me falou que fora a África, o Pantanal é o primeiro destino, né, para observação de vida silvestre, vida selvagem, a Pra maior, safari. maior concentração de um ecossistema mais rico. O que seria esse? É isso, a gente não Esse- tem esse essa dado. ideia, né? Até quando você ficou surpreso, eu fiquei surpreso quando eu descobri isso também, mesmo trabalhando no Pantanal há anos, que o Pantanal é o primeiro destino fora do continente africano para observação de vida selvagem, para safari. Então tem muita gente no Pantanal. O Pantanal é um lugar muito rico. É um bioma muito biodiverso, que tem muita densidade de animais, tem Tá. muita concentração de bicho lá. Não tem praticamente espécies endêmicas, né, que são espécies que só ocorrem lá. Então as espécies do Pantanal ocorrem em vários outros biomas, só que elas estão ameaçadas em vários outros biomas. E no Pantanal elas têm populações muito saudáveis e muito densas. Então, o Pantanal é o bioma, por exemplo, com a maior densidade populacional do mundo, de onças pintadas, de ariranha, de arara azul, de cervo do Pantanal e, enfim, eu diria de antas também, não tenho essa informação correta, mas muitos animais que existem em outros biomas, eles existem em muita quantidade no Pantanal. O Pantanal é um berço da vida selvagem. E fora da África é um lugar mais visitado para ver bicho. E tá aqui no nosso quintal e a gente nem sabe disso. Brasileiro, você que quer conhecer um local fantástico, esse daí tem que estar na tua lista. Pantanal. Pantanal. Que Não isso. pode, né? Não dá pra passar. 7 pontos na carteira. É 7 gravíssima pontos. essa daí. Gravíssimo. Pô, se você... não sei o quê, vou pra Europa. Né? Meu irmão, você não conhece o Pantanal, já não dá nem pra começar a conversa, né? Não, é isso. Você gosta de natureza, você gosta de bicho, você tá pensando em fazer uma viagem pra África pra ver bicho e não conhece o Pantanal ainda, acho que precisa Pode- recalcular a rota. Pode ir pra África, não tem problema. Não, com Depois. certeza. Tem que ir pra Tem África, que ir, né? deve ir pra África. É Eu fiz isso. o caminho inverso, fui primeiro pra África e depois pro Pantanal. É, Eu fiz um voluntariado na África em 2013, eu nunca Tá. tinha saído do país e, enfim, tive meu primeiro contato com vida selvagem real na África. tá. Então, pra mim, eu fiz um caminho inverso. Mesmo trabalhando no Pantanal hoje, eu conheci primeiro a África e muita gente faz isso. Tá. Então, acho que fica a dica, né? Pantanal tá aqui, tá Eu- pertinho. Eu conheci o Pantanal primeiro. É isso. Eu sou. Fez o caminho. Eu tô no caminho aqui do Gustavo. Muito bom, muito bom. Irmão, assim, tem muita gente que não tem a dimensão do que é esse bioma e a importância que ele tem. Se você pudesse traduzir isso em uma frase ou, enfim, um comentário, qual que é a importância do Pantanal que está ali no, vamos dizer assim, no coração ali do Brasil, né? Qual que é a importância? Se a gente não preservar esse bioma, quais são os riscos? O que pode acontecer? Bom, resumir isso numa frase é muito É, difícil, porque imagina que o Pantanal é uma bacia enterrada no meio na região central aqui da América do Sul. Uma bacia que enche d'água, né, e seca, ela tem pulso, ela não é sempre cheia, ela enche e seca. Isso produz muita comida, enfim, ela além de abrigar muita vida ali dentro, ela é ponto de parada para espécies migratórias. Então, é um ponto que regula a temperatura, porque a água, né, ajuda a diminuir a temperatura, é um tampão ali no meio da América do Sul que regula a temperatura para vários outros lugares ali no entorno. E ela fornece, né, vida, ela absorve carbono absurdamente, né? Áreas úmidas geralmente absorvem muito carbono. Tá. Ela estoca carbono, então... Sequestra, enfim, é isso? sequestra carbono, exatamente. Então, ela presta serviços ecossistêmicos que a gente nem tem noção. O cara tá lá no Rio Grande do Sul, ele é beneficiado Ele pelo é Pantanal. beneficiado pelo Pantanal. E mas eu diria que o que mais chama atenção é o quanto de vida o Pantanal abriga. O Pantanal é literalmente um grande reservatório de espécies que são ameaçadas em vários outros biomas. Então, se a gente pensar, né, de novo, o Pantanal não tem as maiores populações de onça, porque a Amazônia é, né, infinitamente maior que o Pantanal em tamanho. Então, em números totais, a Amazônia tem muito mais onça do que o Pantanal. Só que o Pantanal, pelo tamanho dele, o Pantanal ocupa menos de 2% do território brasileiro. Tá. É o menor bioma brasileiro. Né? Tá pau a pau com o Pampa. E mesmo assim, ele possui densidades populacionais gigantescas de várias dessas espécies que são ameaçadas em outros biomas. Na Mata Atlântica, por exemplo, na Mata Atlântica, na Caatinga, a onça pintada é criticamente ameaçada de extinção.
populações delas já estão em declínio e se nada for feito, não é uma população viável a longo prazo. Elas tendem a se extinguir na Mata Atlântica. O Pantanal é um lugar que tem, né, uma densidade absurda de onças. Então, pra você ter uma noção, o Pantanal é muito menor que a Mata Atlântica, tem uma quantidade muito maior, né, de vida selvagem. Então, é um grande reservatório, um grande santuário de vida selvagem. Qual que é o percurso normalmente de uma onça? Assim, porque falam que a onça ela anda bastante, né? Ela chega a sair por exemplo, lá do Pantanal e para a Amazônia. Tem alguma coisa assim que você tem esses dados assim? Elas andam pra caramba, né? Então, isso é muito legal, porque depende de onde elas estão. Tá. Uma onça do Cerrado, por exemplo, ela vai ter uma área de vida gigantesca, porque ela tem menos recursos, né, para sobreviver num espaço pequeno. As onças do Pantanal, elas têm espaços desse tamanho, assim, muito menores comparados a uma onça do Cerrado, porque tem muito alimento lá. Eu tava semana passada agora no Pantanal, eu tive um encontro incrível com 6 onças pintadas num espaço, assim, de 1 hectare. Tinha uma fêmea com 3 machos acasalando, e, enfim, ela já estava com filhote, ela estava atraindo os machos para evitar infanticídio, depois eu posso entrar nisso. E um outro casal a menos de 100 metros de distância um do outro. Ou seja, coisas que na literatura de 20 anos atrás não existia isso, ninguém falava disso, porque onças sempre foram vistas como territorialistas, né, imagina, 4 machos numa área de menos de 1 hectare ali, acasalando, que era para ser, nossa, motivo para muita briga. No Pantanal eles estão lá tranquilos, então a gente está vendo isso, né? A área de vida, isso já é descrito faz tempo, mas a gente está vendo como as onças se toleram muito mais e vivem, né? Quando tem muito ambiente, quando o ambiente está muito preservado e tem muita presa, muito alimento. Tá. Então, enfim, acho que varia, né? As onças do Pantanal, elas têm uma área de vida muito pequena. Acaba ficando ali mesmo, Fica né? ali mesmo, porque por que sair? Não tem necessidade. Dali? Exato. Tá, entendi. E os territórios se sobrepõem muitas vezes, né? O que a gente vê é que macho briga com macho para território não sobrepor. Lá no Pantanal tem tanta fêmea, tanta disponibilidade de comida, né? Que eles sobrepõem ali e tá tranquilo. Legal. Recentemente agora você voltou da COP15, né? Que fala sobre espécies migratórias, né? E nesse evento, que é um evento global, o Pantanal ele ganhou agora uma área maior, né? Foi anexado ali, expandiu a área de proteção. Na verdade, expandiu 2 unidades de conservação dentro do Pantanal. Tá. O Pantanal é um dos biomas que tem menor cobertura por unidade de conservação pública, né? Tá. Então, parques nacionais, estações ecológicas. E aí o que aconteceu agora foi a expansão, né? Foram 104 mil hectares que foram adicionados entre a Estação Ecológica Taiamã e o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. E foi um processo que eu participei, né, com outras organizações desde o começo da retomada essa iniciativa de expandir já existia fazia um tempo, só que ela estava parada, ela fracassou em 2018, não foi para frente. E a gente, em 2023, com um grupo de organizações, né, do Brasil e organizações internacionais, a gente começou a movimentar esse caldo novamente e foi decretado agora a expansão. Então, Pantanal, 95% dele é de área privada. Então, só para a gente ter a ideia, né, são propriedades. 95%? Sim. E mesmo assim é o bioma que tem a maior cobertura vegetal nativa proporcional no Brasil. Então, a iniciativa privada, né, os proprietários, né, de terras... São bem conscientes. Pode-se dizer isso? Pode-se dizer, sim. Tá. Mas é um misto de coisas, né? Acho que o pantaneiro aprendeu a lidar com a natureza. A natureza no Pantanal é muito... Por isso que quando eu falo selvagem, a água no Pantanal realmente é o que faz esse ambiente estar tão preservado até hoje e continuar selvagem. A água, né, o pulso da inundação, é muito difícil lidar num ambiente muito hostil ali. Então, muitos proprietários, né, o que formou a cultura pantaneira, os pantaneiros aprenderam a viver de acordo com a natureza, com o pulso da natureza, entender os limites. Então, isso, né, foi uma mistura ali da água com o entendimento, com a cultura pantaneira de respeitar o ambiente. E por isso o Pantanal, né, continua sendo ainda por enquanto, um santuário para a vida selvagem. O maior problema do Pantanal, Vini, não está no Pantanal, não está na planície, está no entorno dele, na bacia do Alto Paraguai. O Pantanal, imagina que ele é uma baixada, né? Ele é uma bacia e a água que chega nele para manter ele cumprindo as funções ecológicas vem de fora. Vem do Cerrado, vem do sul da Amazônia,
vem dos fragmentos de Mata Atlântica que tem ao sul, no Mato Grosso do Sul, Bodoquena, Bonito. Essa água que nasce fora e desce para o Pantanal. Só que o Cerrado é um dos biomas mais detonados do Brasil. Então, a Amazônia também, o sul da Amazônia principalmente, né, onde está o cinturão do desmatamento. Então, essas regiões anexas, né, ao lado do Pantanal, que fazem parte da bacia do Alto Paraguai, é da onde vem a água. Né? Então, se a gente está destruindo, se a gente não está protegendo onde a água é gerada, não adianta preservar aqui embaixo. Entendi. Então, o maior problema do Pantanal hoje é a seca. O Pantanal está secando, ele está passando por um processo de desertificação de longo prazo. O Pantanal secou, perdeu mais de 75% da superfície de água permanente, que ficava todos os anos, né, em média, nos últimos 40 anos. E o Pantanal depende de água para ser o que ele é. Então, acho que é importante fazer essa conexão, porque a gente pensa muito no Pantanal em si. Temos que preservar, não pode desmatar, obviamente, né? Não é nem discutido isso. Inclusive, o Pantanal tem essa vocação para a pecuária tradicional, porque tem muitos campos nativos, né? Os herbívoros, né, pastam naturalmente lá. Então, os campos nativos servem... Você pode criar gado de uma forma tradicional sem ter que desmatar, diferente da Amazônia, né? Que é uma floresta densa. Então, o Pantanal já tem essa característica. Só que sem a água, né, ele está muito mais suscetível ao fogo, e o fogo e deixa de ser produtivo como antes. A água, ela literalmente conecta os ciclos ali. Ela espalha pelos campos, os peixes se reproduzem nesses campos, as aves se alimentam, os bichos se alimentam nesses campos aí na seca. Né, o que sobra ali de água serve para manter os animais durante o período seco. Só que com isso secando, a gente vai perder muitas áreas que hoje são santuários para os animais, vão ficar reduzidas mais ainda. E tudo isso está relacionado diretamente com a destruição, né, o desmatamento no entorno do Pantanal. Tá, é a ação do homem. Recentemente teve até uma queimada, né, muito séria no Pantanal, né? Acho que teve uma atuação bem pujante ali, virou até desenho, né? Virou uma inspiração ali para um quadrinho, né? Essa daí foi a última grande queimada do Pantanal ou não? Depois tiveram outras já. Infelizmente, nesses últimos 5 anos, né, de 2020 a 2025, nos últimos 6, de 2019 a 2025, tiveram 4 grandes queimadas no Pantanal. Tá. Grandes incêndios. E causado é o quê? Tem alguns que são naturais ou são todas influência do homem? 95% dos incêndios são causados por causas humanas. Tá. Não necessariamente são criminosas, mas são relacionadas a atividades humanas. Então, tem fogo criminoso, o cara que vai lá botar fogo. Tem o ribeirinho que vai queimar o lixo, né? Que não tem o caminhão de lixo que vai buscar o lixo dele. Ele precisa queimar o lixo dele. Ele vai queimar o lixo, perde o controle. O cara tá indo coletar mel, né? Um apicultor vai lá, foi com ele vai com uma brasa para fazer fumaça para espantar as abelhas. Tomou picada de abelha, caiu o negócio lá, começou a pegar fogo. Tem os isqueiros que vão coletar isca, eles querem limpar o terreno para... Enfim, tem o fazendeiro que vai limpar, que quer, né, limpar uma área ali e perde o controle. Então tem de tudo, não tem um vilão. O problema do Pantanal é isso, o Pantanal sempre teve fogo. O fogo faz parte da dinâmica do fogo e da água, elas são entrelaçadas. O problema é que antes tinha muita barreira natural, tinha muita água para esse fogo parar. Hoje em dia o Pantanal está muito mais seco. O controle já era meio que natural. O controle natural. O Pantanal sempre teve fogo, né, no sistema. Né? O problema é agora a gente intensificou muito o uso do fogo. Então tem muitos seres humanos, né, usando o fogo em várias atividades e tem pouca água. Inverteu a lógica. Antes tinha muita água e pouco fogo no Pantanal. Está com menos água agora, mais atividade humana no geral, que nós usamos fogo para atividades do dia a dia. É uma fórmula perfeita para dar problema, né? Sim. Mais gente usando fogo e menos água. Num ambiente que tem muita água, mas quando deixa de ter... enquanto tem água, produz muita biomassa, muita matéria orgânica. A hora que a água seca, essa matéria orgânica vira combustível. Então, manejar, entender que o fogo faz parte e fazer o manejo dele é a saída para a gente sair desse cenário que a gente viveu esses últimos 5 anos de incêndios completamente fora de controle e, né, que degradaram o Pantanal muito nesses últimos anos.
Quem está fora desse ecossistema, o cara está em outra região, está longe do Pantanal, como contribui? Quais são as atitudes diárias? Tem alguma forma de você trazer uma dica? Ou, enfim, olha, nos ajude dessa forma, enfim, ações diárias. Cara, eu acho que tem ações individuais e ações que você pode fazer para os próximos, para os outros. Primeiro, acho que não tem como não falar, né? Acho que escolher representantes políticos que se importem com causas ambientais. Acho que esse é o passo um que todo mundo pode fazer. A gente vai ter eleição em breve. E a gente, né, pessoas que entendam que isso é uma urgência. Isso é uma necessidade, investir nisso, prestar atenção, né, nas causas ambientais. É uma questão de sobrevivência, né? Não é questão de... Não deveria ser uma questão de espectro político, deveria ser uma questão de sobrevivência de uma espécie. Todos os Que é a políticos nossa, deveriam né? estar falando sobre Todos. isso. É uma causa apartidária, uma Sim. causa de sobrevivência do ser humano. Né? Acho que ponto um. Sobrevivência, bem-estar, enfim, tá tudo diretamente ligado. Segundo, acho que, né, atitudes do dia a dia, pesquisar um pouco do lugar de onde você está consumindo, consumir menos, né, no geral, comprar coisas que são melhores, que têm um acabamento melhor, que vão durar mais, de preferência né, de mão de obra local, o mais próximo possível. Enfim, acho que são ações do dia a dia que você pode fazer para contribuir para sua pegada ser menor. Não tem como a gente falar, não, temos que zerar nossa pegada. É impossível. O ser humano, a gente causa impacto. Viver, a gente causa impacto. Mas a gente precisa tentar minimizar ao máximo e compensar esses impactos. Então, e aí a parte de compensar, se você, beleza, você mora na cidade, é difícil você, né, ter como botar a mão na massa ali. Mas você pode apoiar projetos que estão fazendo isso no Pantanal, na Mata Atlântica, na Caatinga, em qualquer lugar. Então, acho que, né, independente se vai ser no Pantanal ou não, apoiar projetos, iniciativas né, sérias, que fazem restauração, que trabalham com comunidades tradicionais, porque no final das contas eles são grandes guardiões dessas últimas áreas selvagens que ainda tem, né, que, enfim, faz educação ambiental. Tem várias formas, é se envolver de alguma forma. Legal. O turismo contribui? Muito. Como? Muito. O turismo é uma das ferramentas mais importantes para a conservação hoje, é um dos pilares da conservação é o ecoturismo, por exemplo. O ecoturismo, quando feito, né, de forma responsável, do jeito que a palavra mesmo... Etimologicamente falando, o ecoturismo é quando você envolve, né, geração de renda, com integração da comunidade local, com proteção da natureza, com educação ambiental. Você une essas frentes todas para realmente fazer um negócio sustentável. A palavra sustentável caiu em desuso, né, porque ela foi falada demais, tudo virou sustentável. Mas sustentável mesmo, na etimologia da palavra, é quando alguma coisa está gerando renda de uma forma que ela vai se sustentar a longo prazo. E o ecoturismo, por natureza, por definição, faz isso. Então você ganha dinheiro levando pessoas para conhecer um ambiente preservado, respeitando os limites ali também, para não virar um outro problema. Mas você gera renda para a comunidade, que vai parar de explorar aqueles recursos e vai querer que aqueles recursos estejam preservados para trazer mais gente. Então é um ciclo virtuoso quando ele é feito, né, quando ele tem todos os seus pilares, né, conceituais do ecoturismo respeitados. Então você que vai viajar na natureza, você tem que consumir produto da comunidade local, tá certo? Não adianta você querer levar o teu lanche, cara, compra lá da Dona Maria, Exato. né, que tá fazendo ali um lanchinho ali, o que tá... Coisa tradicional. Coisa tradicional, comida regional, né? Não adianta você querer comer a tua comida lá, vai viajar, faça uma imersão, isso é ecoturismo, isso é preservação, você está gerando renda, né? Tá gerando experiência para você, né? Você tá sendo, assim, poxa... É o melhor investimento que você faz em você mesmo. Não é? Para mim, eu sou suspeito para falar. Eu também. Eu gosto muito de fazer aquele turismo ali de experiência literal, né? O que vocês comem aqui, né? O que vocês estão fazendo aqui, Exato. né? Você quer comer o quê? Não, eu quero comer o que vocês comem, quero fazer o que vocês fazem, eu dormir onde vocês dormem. Quero viver, né? Aquele lugar ali por inteiro. Isso é muito legal. Eu já tive umas experiências bem legais. Fui pro Acre uma vez, rapaz, lá na Serra do Divisor. Inclusive, um abraço aí pros meus amigos lá da Serra do Divisor, lá de Manso Lima. Cara, fantástico. Sabe, assim, você viver ali o turismo de base comunitária, conviver com eles, entender, né, os gargalos, como é que funciona, e você deixa ali,
né, a sua pegada positiva, né? Porque a gente vai falar muitas vezes, gera impacto. Tem uns impactos, com certeza, não tem como não deixar impacto, Exato. mas deixa um impacto positivo também, Exato. né? Leve lá a tua... né, a tua experiência, né, e entenda deles também e leve depois, que é o que você vai contar lá no seu trabalho para os seus amigos, falar, poxa, eu tive uma experiência lá, foi super legal, enfim. Experiência de verdade, né? De verdade, né, imersiva, né, e assim, voltando aqui pro Pantanal, eu tinha anotado aqui, não podia deixar de fazer essa pergunta. Recentemente eu vi um vídeo teu, e daqui a pouco o Gustavo vai deixar o Instagram dele, é muito legal, né? Tem vários conteúdos. Eu vi recentemente a gente fala muito da onça, né? Tô voltando para onça. A onça é topo de cadeia, né? De fato, mas esses dias eu vi ela tomando um pau de um outro bicho, né? Foi para cima de um bicho, o bicho deu um box nela. Você lembra desse vídeo aí? Conta aí. Isso é normal acontecer? Que é raro, né, de registrar, né? É raríssimo de registrar. Eu nunca vi pessoalmente isso acontecer. Eu vi uma tentativa. O bicho, no caso, é um tamanduá-bandeira, né? A gente tem essa impressão que o tamanduá-bandeira, a onça preda tudo. Enfim, ela consegue predar, sim, tamanduá-bandeira, em ocasiões específicas. Mas é difícil. Ela tem que estar com muita fome, tem que ser um tamanduá inexperiente. Porque se o tamanduá for grande, for experiente, a onça pode tomar um prejuízo grande. E no vídeo foi isso, né? A onça tenta pegar, provavelmente era um jovem inexperiente que tentou pegar o tamanduá. A onça era inexperiente e o tamanduá era experiente. O tamanduá era experiente. A onça veio, o tamanduá já deu uma patada braba, ela saiu mancando e desistiu. Ficou olhando ali sem entender. Isso é muito doido, né? A gente já tem essa ideia que não, a onça mata tudo que tira pra frente, Cara, a onça é um predador e ela tem as dificuldades. Ela erra muito mais do que acerta. Né? Então, não é fácil, não, ser uma onça. E recentemente teve o caso lá da onça que atacou e matou, né? Era um caseiro, o Jorginho, né? Um caseiro de uma pousada. Você acompanhou de perto esse caso? Muito de perto. Principalmente a parte de comunicação, né? Eu fiz toda... Junto com um grupo de especialistas de onça, tem um grupo de especialistas de onça da América do Sul, a gente entrou num consenso lá eu fui meio que o comunicador desse caso em nome dessa rede, né, desses pesquisadores, operadores de turismo, enfim. O que aconteceu é um exemplo claro de como a interferência do ser humano vai gerar um problema para ele mesmo na ponta, no final. Onças, por natureza, elas não se alimentam de seres humanos. Nós não somos parte da dieta delas. Elas têm um medo natural, né, de ser humano. Nós somos bípedes, somos grandes. Elas não entendem, por nossa sorte, para nossa sorte, nós não somos presa da onça. Você foi para a Índia, por exemplo, tem tigre que aprende a comer. Pô, o tigre é muito grande, aprende a comer humano, ferrou. Tem exemplos de leopardo que aprendem também, que perdem o medo muito mais fácil, né? E para nossa sorte, o tanto de gente que tem morando em zona rural, que tem onça no Brasil, tem pouquíssimos ataques, assim. Tanto que quando acontece, vira uma mídia assim, nacional e internacional. O que aconteceu nesse caso foi que as onças, aquela região é uma região que tem muitos pesqueiros, e muitos pescadores têm a prática de alimentar a onça, de cevar a onça, tacar peixe para ela se aproximar. Tem um vídeo muito famoso, que por acaso foi a 50 metros de onde aconteceu esse acidente, né? Esse incidente. De um cara tacando um peixe, assim, ele tá num barco, colado em outro barco, esse barco tá na margem. Ele taca o peixe aqui e a onça pula no barco que tá do lado dele para pegar o peixe, o cara filmando. Esse vídeo que o cara fala, até a voz dele até fica meio... Você já viu esse vídeo? Já vi. Fica então, até meio trêmulo lá. Foi lá? Foi lá? Foi lá. Eu não sabia. Esse vídeo é famoso, cara. É famoso. Então, o pessoal na região lá cevava as onças. Então, as onças começaram a associar, a mudar o comportamento delas para esperar comida ali. Começou a associar o ser humano com comida. E aí, começa uma sequência de fatores, né? Então, ela perdeu o medo do ser humano e começou a associar o ser humano com comida. A onça que atacou o seu Jorginho era uma onça velha já. Descobriu-se depois que ela foi capturada. Uma onça velha já está mais debilitada, ela não consegue caçar direito, ela estava doente também. Então ela não consegue caçar presas selvagens.
ela, imagina, vai somando uma coisa na outra ali. Uhum. Uma onça que já Nunca perdeu... nunca é um fator isolado, Nunca né? é o fator isolado. É uma onça que perdeu o medo do ser humano, já associou o ser humano com comida, já estava andando na região lá e não era espantada nem nada. Ela chegava muito próximo da casa e não faziam nada com ela, então ela perdeu mais ainda o medo. Uma onça velha que não estava conseguindo caçar. A hora que ela viu, né, o seu Jorginho ali, ela estava com fome, foi para cima. É uma presa muito fácil. O ser humano realmente é uma presa muito fácil. E ela descobriu isso. E aí, realmente, essa onça, depois ela tem uma tendência Aí se ela tiver outra oportunidade, ela pode matar outro ser humano. Então, É um problemão isso. Então, a atitude que foi tomada ali era corretíssima. Foi né? corretíssima. A captura da onça, acho que foi o melhor cenário possível, né? A tensão estava muito grande, então provavelmente ia ter muita retaliação. Tá. Provavelmente teve retaliação, mas, né? O estrago poderia ter sido muito maior. E a captura dela foi melhor para ela, porque essa onça ia sofrer, ia morrer sofrendo na natureza. Poderia causar outro incidente com o ser humano, que seria ainda pior. E a temperatura tava, né, das pessoas com medo estava muito grande, com medo dessa onça. Então a captura dela foi o melhor desfecho possível. Hoje ela está vivendo aqui no interior de São Paulo, em Amparo, num santuário maravilhoso, super bem cuidada. E é isso, né? Não dá, você eliminou o risco dela voltar e atacar pessoas, você deu uma qualidade de vida melhor para ela, mas o que fica da lição é, quando a gente interfere, né, o que aconteceu não foi... A gente tem que deixar muito claro, onças não atacam seres humanos naturalmente, elas têm medo da gente. O que aconteceu ali foi uma sequência de fatos que levaram ela a atacar e matar uma pessoa. Porque, afinal de contas, ela é um predador topo de cadeia, isso pode acontecer. Na Índia, o tanto de tigres que matam pessoas, na África, o tanto de leões que matam pessoas, isso acontece, né? Conflitos entre seres humanos e vida selvagem acontece, a gente divide o mesmo mundo com eles. E a gente ainda tem muita sorte que aqui no Brasil os casos são muito raros, muito mais raros do que qualquer outro lugar no mundo que tem predadores. Legal. Não legal que... Não, Legal. que bom, né? Que bom. Eu tenho um monte de pergunta, mas depois eu vou fazer no bastidor. Eu tenho umas... Mas senão a gente vai ficar só na onça aqui. Eu me amarro, cara. Pô, onça é um bicho que poxa, recentemente, esses dias que eu estive lá naquele projeto lá em Jardim, a gente estava chegando para... Eu nunca tenho sorte de ver onça na natureza. Eu sou um cara muito azarado, né? E eu sempre falo assim, cara, eu vou para a Amazônia, vou para o Pantanal, cara, eu não vejo a onça, cara. Eu acho que elas não gostam de mim. Onças, por favor, me dá uma colher de chá. Quero ver tem você. Que te levar lá pro Pantanal pra você ver onça, então, pô. É isso. Mas eu já fui uma série de vezes, mas não encontrei. Então, aí eu vou dar a dica do lugar no final. Fica no final essa daí. Então, fica aí, vai ter a dica. Eu inclusive, vou seguir a tua dica, Gustavo, porque não tô dando sorte. E a gente tava chegando, tava no carro, e aí passou uma sussuarana, né? Na nossa frente, assim. Mais rara do que onça pintada no Pantanal. É. Você vê uma sussuarana é muito mais raro do que mas eu só via a silhueta dela, assim. Nossa equipe que estava junto, o pessoal viu e tal, aí a gente já foi lá e ela pulou dentro d'água e não consegui ver. Eu falei assim, cheguei próximo. Foi próximo de um avistamento bom. E a sussuarana também, ela é mais rara e mais, assim, os ataques dela são... No Brasil não existe nenhum registro de ataque de sussuarana. É uma pergunta que eu queria fazer no bastidor. Não tem, né? Não tem. Eu nunca vi. Tem nos Estados Unidos, ataque fatal, inclusive, né? Lá os pumas são bem maiores. E tem também toda uma questão de convivência ali, o tipo de... Os acidentes seguem o mesmo padrão de pessoas, né? Ciclistas andando numa região montanhosa, uma região onde os pumas estão meio confinados ali. Enfim, é um outro assunto. Mas no Brasil não existe nenhum registro oficial de ataque de puma. Eu já encontrei pouquíssimas vezes. Cara, eles são muito mais tímidos do que as onças pintadas. Então é muito difícil de ver. E um ataque, então, cara... E elas são menores aqui no Brasil também, né? Elas são pequenininhas. Pequenininhas assim, né? É um gatinho. 30, 40 quilos, 50 quilos ali, uma grande. Elas são mais magrinhas, né? São mais magrinhas. Na Patagônia elas podem pesar 70, 80 quilos. Tem uma que chega a mais de 100 quilos. Tá. E qual que foi o maior encontro da vida selvagem teu, assim? Essa pergunta é difícil, né, cara? Muito difícil, cara. Muito difícil. Eu tinha que trazer uma pergunta difícil para te colocar no assédio. Qual que foi, assim, pô, você
Você se encontrou. Eu vi alguns vídeos seus, assim, eu não queria induzir, né? Mas eu queria saber se era aquele ou aquele outro que eu vi, fiquei ali. Nossa, muito, muito difícil essa pergunta. Porque são vários em momentos diferentes, né? Eu, tipo, recentemente, no ano passado, eu vi o Leopardo das Neves, cara. Tá. No Himalaia, lá, vem... Então, tem dois que eu vi vídeos seus, um deles é do Leopardo. Tem... Mas acho que um dos encontros que mais me marcou, assim, foi com Puma, na Patagônia, lá no Torres del Paine. Cara, uma mãe com 2 filhotes passou a 2 metros da gente. E a gente a pé. Sem carro, sem nada. Ela passou na nossa frente, assim. E Pela estrada, né? pela estrada, Eu vi passou esse vídeo. literalmente na nossa frente. O vídeo que eu filmei foi um dia antes, que elas passaram a 3 metros, passaram um pouquinho mais longe, do lado, literalmente. No dia seguinte eu não consegui nem filmar, porque a hora que eu fui tentar tirar o celular, né, a câmera não pegava porque estava muito perto, ela passou literalmente aqui assim, ó, daqui a parede. Tranquilo. Eu em pé, ela passou onde está a parede aqui. Então, com 2 filhotes, né? Então, Teoricamente, é até mais... é mais perigoso, né? Ela tá com, mas você vê a habituação lá, como ela tá acostumada com as pessoas fazendo ecoturismo, né? Ela passou. E eu acho isso incrível, né? Fazendo, pô, é uma experiência que muda, sei lá, pra mim imagina que uma pessoa que tá ali, né, pela primeira vez, muda a vida dela. Fala, meu Deus, que maravilhoso que é isso, ver. Mas tiveram vários outros, com onças pintadas, tiveram vários, caramba, deu branco. Macaco-aranha da testa branca, na Amazônia. Macaco-aranha da testa Fiquei branca. rodeado por um grupo, é uma espécie endêmica do Brasil. Tá. Ela só existe num braço ali da Amazônia, entre uma ilha fluvial gigantesca, que é formada por 2 grandes rios, o Telespires e outros 2 que eu esqueci. É uma população, né? É um bicho raro, só existe lá. E eu fiquei rodeado por eles, assim, eles olhando pra mim. Foram vários encontros maravilhosos, cara. Você já foi pra Queimada Grande? Não, é meu grande sonho. É. Desembarcar, eu nunca desembarquei lá. Eu Tá, já passei já perto passou. de barco, mas eu nunca desembarquei lá. É que você falou espécie que só ocorre lá, eu lembrei da jararaquilhoa, né? A Queimada Grande, pra quem não sabe, é uma ilha pequenininha no litoral de São Paulo, de Itanhaém, que tem a Ilha das Cobras, né? Que fala, nossa, a ilha mais perigosa do mundo, a galera adora botar essa. Cheio de fake news. Cheio de fake news. Realmente é uma espécie de jararaquilhoa, Bótropes insulares, que só existe lá. Mas ela não tem o veneno mais potente do mundo, não é o veneno mais potente das cobras do Brasil, enfim. Sim, ela tem um veneno, uma peçonha forte, como uma jararaca normal tem, né? Então, é muito parecido, só que o dela é especializado para aves, né? Faz um efeito melhor em aves. Tá. Só isso. Uma jararaca dessa, por exemplo, ela não tá lá no Butantan, ou tá? Tem. Ah, Butantan. legal. Então, tem estudos com elas, eu já cuidei de algumas em cativeiro, Tá. mas eu nunca vi em vida livre. Entendi. É outra história, né? É outra história. É outra história. Que legal. Não, mas eu te fiz a pergunta do maior encontro, que recentemente eu vi um vídeo teu também bem emblemático, assim, que foi lá na Indonésia. Do Dragão de Komodo. Dragão de Komodo. Foi outro encontro emblemático também. Sonho de criança? Sonho de criança. Ver o Dragão de Komodo era sonho de criança. Quando eu ia pra minha avó assistir National Geographic, Discovery Channel, sempre passava documentário sobre ele de Komodo. E aquilo povoava o meu imaginário desde que eu me entendo por gente também. Você fala que é meio Jurassic Park, né? Total, me sentia entrando. Até a entrada, assim, né? A entrada, tudo. O solo meio rochoso. Um negócio muito doido, cara. É uma volta no tempo, realmente, a Ilha de Komodo, cara. E aí você teve lá uma experiência que o guia te levou para um momento muito íntimo ali da vida selvagem, né? Eu que provoquei essa experiência, porque aquela trilha noturna não existe. Eu subornei o guia lá pra ele me levar de noite pra dar um rolê na ilha. Eu cheguei, eu fiz o passeio de dia normal, como todo mundo faz. Fiz a trilha lá, vimos os dragões, já achamos alguns dragões na trilha. Turistando normal. Turistando como qualquer outro turista, obviamente, com a minha câmera, né, fissurada ali. E aí quando acabou o passeio, eu tava voltando, eu passei na administração do parque, eu falei, cara, se por acaso, né, eu vou te dar uma grana por fora aqui, rola a gente fazer uma trilha de noite? Ele falou, cara, nunca ninguém me pediu isso não, mas... Aí ele olhou pro lado assim, ó, hora que fechar o parque, espera no seu barco lá, porque nas docas, né, espera no seu barco, a hora que os barcos saírem e fechar o parque, você volta aqui umas 6h30 e vem direto na administração. Falei, beleza. Aí eu fui, me troquei, botei minha roupa de campo, a hora que todo mundo saiu do parque, fechou, né, os barcos saíram, tava tudo apagado já, eu entrei no pier de novo, fui até lá, falei, aí, vamos dar um rolê? Aí a gente fez uma trilha
né, não convencional, lá fora, ele falou, vem cá, vou te mostrar um negócio. Ele sabia onde estava ela já estava lá fazia um mês, né, mais ou menos. Ele mostrou lá, a hora que ele chegou, eu achei que era um bicho morto, que era uma carcaça. Falei, nossa, cara, que doideira, uma carcaça de dragão de Komodo, né, não sei o que. Ele, não, ela tá viva. Falei, não tá. Não é possível. Aí ele tá viva. Aí eu cheguei, porque olhando assim, perto, tava com a lanterna, de repente ela deu uma respirada, assim, bem sutilmente, você vê que inchou a costela aqui e desinflou. Aí eu fiquei em choque, falei, caraca, velho, parecia uma carcaça, o bicho era só pele e osso. Tá. Aí ele falou, não, ela tá um mês aí e tal, e é assim que eles morrem. Eles não têm predadores naturais, eles são os maiores predadores lá da ilha. E eles têm um metabolismo muito lento, então eles morrem, né, por inanição, quando morrem de velhos. E eu vi isso lá, deitei do lado do dragão de Komodo, falei, cara, que loucura, foi uma experiência, né, não é legal ver um bicho morrendo, obviamente, mas era por causas naturais, e não tinha o que eu fazer, e eu tava presenciando, cara, uma cena selvagem ao extremo ali, literalmente a natureza acontecendo como ela é, o fim da vida não glorioso de um rei, né, o dragão de Komodo, o rei da ilha lá, é um fim nada majestoso para o rei daquelas ilhas. Então foi muito doido ver aquilo ali, presenciar como a natureza é, né? A gente imagina que tudo é muito glorioso na natureza, que os bichos... Sem romantismo ali. Sem romantismo nenhum. Tá. Cara, que doido, cara. Esse vídeo aí você encontra lá no perfil do Gustavo, depois ele vai deixar aqui o Instagram dele. Irmão, a gente vai caminhando aqui para o final. Tem uma pergunta que eu gosto sempre de fazer aqui para os nossos convidados, porque cada um tem uma visão diferente, por mais que a gente está dentro desse mesmo ecossistema que é da vida ao ar livre, cada um tem o seu nicho ali de atuação, muitos né? nichos. Mas tem uma parada que a gente sempre precisa estar muito atento, que é a questão da segurança. Quando você olha assim as atividades acontecendo de ecoturismo, de observação, qual que é o teu olhar como um especialista que a gente tem que ter para essa questão da segurança, que é muito importante, né? Você comentou agora de alguns casos, né? Da aproximação do ser humano com o bicho, enfim. O que uma pessoa que trabalha com ecoturismo, turismo de aventura precisa ter, ou o próprio turista? Eu estou indo lá visitar, opa, calma aí, deixa eu ver, porque eu assisti lá, ouvi o Aventurando Cast, viu o Gustavo dando essa dica, deixa eu ver se isso aqui acontece na prática. Tem um olhar assim, como é que funciona isso? Tem que ter, né? Faz parte, cara. Sem segurança você está comprometendo toda uma operação, às vezes um trabalho de anos, por uma falha de segurança você pode comprometer esse trabalho, né? Então, a segurança é essencial, tanto para esportes, onde, né, você precisa estar com uma segurança física mesmo ali, clipado com alguma coisa, tem que ser equipamento bom, tem que ver se a empresa que você está indo, se o guia que está te levando, se ele tem essa preocupação, se ele leva equipamentos, né, se ele tem protocolos, se ele tem treinamento para isso. E para a vida selvagem são protocolos diferentes, né, do que para um turismo de aventura clássico, que envolve um risco físico aí de queda ou algo parecido. Para o turismo de observação você tem regras, né, você tem protocolos que você tem que seguir. Vou dar um exemplo muito claro. Na trilha que eu acabei de falar do Dragão de Komodo, o pessoal fala, você quer falar de segurança, mas você subornou o guarda para ir de noite lá. Mas eu tenho conhecimento de como que é né, lidar com o dragão de Komodo. Eu tava com um guia do parque que mora lá, e ele anda com bastão, enfim, você tem que saber onde você tá pisando e saber o que você tá fazendo ali. E, enfim, a segurança vem em primeiro lugar. Para ver onça no Pantanal, ou a gente vê de carro ou vê de barco. Você não pode descer do carro, você não pode sair do barco, não pode se aproximar demais. Então tem vários, né, para você descer para fazer xixi no meio de uma observação de onça lá no Pantanal de barco. Tem um protocolo, você vai, tem que fazer barulho, tem que ter umas pessoas olhando. Então tem todos, né? Você tem que seguir protocolos para evitar problema. E é isso, se acontecer, pode prejudicar uma operação que é fonte de renda para dezenas de famílias, para muita gente. Então segurança, acho que tanto para esportes de aventura quanto para turismo de observação de vida selvagem, faz parte do pacote, não tem como você... Acho que o ecoturismo, né, como, de novo, no conceito da palavra, a segurança está no meio ali, porque você tem que garantir que a pessoa vai entrar, vai viver uma experiência massa, vai voltar maravilhada e vai poder replicar isso, outra pessoa vai ir e vai viver a mesma experiência,
né, com a mesma segurança que teve, sabendo que dá para você ter interação com a natureza, com risco calculado, fazendo isso de uma forma, né, responsável. Muito bom, olha aí, não basta ser seguro, tem que parecer ser seguro. Então, se você está indo para o Pantanal, você está indo para a Amazônia, você está indo para qualquer lugar fazer ecoturismo, turismo de aventura, se você não sentir o cheiro de segurança, ó, pula fora que tem muito aventureiro. Vou te levar para ver onça aqui, vamos aqui na trilha. Já começou errado, né? Tem que estar, olha só, o Gustavo já falou aqui, ó, tem que estar no barco ou no carro, não pode sair do carro. Então, assim, você viu qualquer coisa diferente disso, né? E pode ser que você vai estar fazendo uma trilha e você vai encontrar uma onça. E tem protocolo para isso também. Olha aí. Então, você tá com um guia que sabe o que fazer, que tá, né, com um grupo de pessoas em maior... Né, tem protocolos para fazer isso também. Você não vai para ver a onça de perto, né? Que você vai descer e vai ver a onça. Mas você tá fazendo uma trilha, pode passar uma onça. Pode acontecer. E o guia tem que saber o que fazer, tem que te instruir antes ao que fazer. Então, tudo isso você tem que prestar atenção. O guia tá te passando instruções de segurança, ele tá te falando o que você tem que fazer. O ambiente selvagem, você tem que... Você é corresponsável pela sua segurança, né? Tem o guia que tá com você, mas você também tem que tomar atitudes e tem que ser orientado para isso. Eu lembro que eu fui na Flona Carajás algumas vezes e a gente ia com a equipe do ICMBio, todo um protocolo. A pessoa que estava abrindo ali, batendo o começo da trilha, o que fecha. Deu toda uma aula pra gente como que a onça, porque lá tem uma presença muito grande de onça, né, ali em Carajás, na Flona, e aí ele deu uma aula ali de onça também, como que ela ataca, como que ela faz, não sei o quê. Você já fica meio assim, fala, então a gente vai seguir esse protocolo, né, porque tinha que mapear várias áreas, então a gente ia andando ali e tinha sempre esse protocolo. É isso, amigo. Bom, a gente vai caminhar para o final. Tem uma outra pergunta que eu fiquei aqui também imaginando que muitas pessoas que estão assistindo, talvez jovens ou pessoas que imaginam aí esse universo da biologia, como é que funciona e tal. Que dica você daria para uma pessoa que quer ingressar nessa carreira? Porque já tivemos outros biólogos aqui, né, no Aventurando Cast. Um deles foi o Marcos Cadete, um grande abraço, Marcão. O Marcos é um parceiro nosso, ele trabalha com licenciamento ambiental, ele está numa outra área, num outro nicho. Então, assim, a biologia tem vários nichos, né? Mais de 100 áreas. Eu fiz um vídeo sobre isso recentemente, inclusive, de acordo com o Conselho Federal de Biologia, são mais de 120 e poucas áreas, eu não lembro o exato número. São muitas áreas que o biólogo pode atuar. Que dica que você dá para quem está começando aí? Experimentar para ver se o que você tá na cabeça é aquilo que você quer mesmo. Já conheci muitos biólogos, né, que queriam ser biólogos de campo, trabalhar no meio da natureza e quando foram, quebraram a cara, viram que não era exatamente isso. Então, acho que fazer estágios, fazer voluntariado, ganhar experiência, né, mostrar proatividade, acho que isso independente de qualquer profissão, mas ganhar experiência na biologia em áreas diferentes para ver se é exatamente para descobrir o que você quer e se aprofundar naquilo, cara, quando descobrir, né, fazer curso, fazer trabalho voluntário, você vai ter que fazer mesmo, não entre achando que todo mundo vai pagar para você ganhar experiência, pelo contrário, geralmente é o contrário, mas é um investimento, cara, e cada vez mais tem, não só biologia, né, mas áreas relacionadas ao meio ambiente estão sendo mais demandadas, a gente precisa de pessoas capacitadas e qualificadas para cuidar. Aí não tem IA, né? Exatamente, não tem IA que faz. O Bill Gates falou que uma das profissões que jamais vão ser substituídas pela IA, biólogo é uma delas. Ele falou umas outras duas lá, mas biólogo é uma delas. E, enfim. Ou seja, cresce, o mercado cresce. O mercado vai crescer. E precisa de gente qualificada mesmo, boa. Não é só, não faça pensando, vou ganhar dinheiro. A tendência é que você sobreviva bem disso, obviamente. Mas não entre em biologia se você está pensando só para fazer uma carreira qualquer. Tem que gostar do que faz, tem que, né, se dedicar e, enfim, vai ver muita coisa ruim acontecendo também. A gente está, né, num momento complicado aí, o planeta não tá muito saudável. Enfim, é isso. A gente precisa de gente para tentar puxar esse freio de mão aí. Muito bom, amigo. Olha só. A gente está caminhando agora, literalmente mesmo, né? Nosso tempo ali já está batendo e eu vou te jogar duas perguntas, tá? Quer dizer, eu vou te fazer uma pergunta e a outra você responde a pergunta e já emenda na dica. Boa. Tá? Para você, que é uma pessoa que vive essa vida, porque tem a vida ao ar livre, né? Tem as pessoas, né, que vivem ali da vida ao ar livre e tudo mais, mas você vive da vida ao ar livre de uma maneira selvagem, né? É um pouco diferente, né? O que para o Gustavo é a vida selvagem
tá? Como que você resume o que é essa vida selvagem? E já emenda e já fala lá, dá a dica pro pessoal que quer conhecer essa vida selvagem, onde que a gente encontra isso? Cara, a vida selvagem são nossos vizinhos que nos cercam, que a gente esquece que fazemos parte dessa vizinhança, né? E tá cada vez mais escassa. Os vizinhos têm cada vez sido mais seres humanos e o resto, né, dessa galera que divide dessa bicharada que divide o mundo com a gente tá ficando cada vez em espaços mais confinados. E a vida selvagem é lá, né? É lembrar que eles estão lá e puxando, obviamente, a sardinha. Se você quer ver a vida selvagem num estado puro ali, vai pro Pantanal. E a dica, né? Acho que tem dois lugares o lugar número um que eu sugeriria, que acho que tem mais opções, é a região do Porto Jofre, né? Então você ir por Cuiabá, descer para Poconé, pegar um carro, né, em Cuiabá, descer para Poconé e descer a Transpantaneira até o Porto Jofre. Acho que a Transpantaneira em si, né, são 150 quilômetros de estrada de terra cruzando o Pantanal, assim, 150 quilômetros de contemplação máxima desse bioma maravilhoso. E você chega no Rio São Lourenço, né, no Porto Jofre, pega alguma pousada por lá e vai fazer o rolê de barco para ver onça. Esse é o... Dica número 1. Dica número 1. A treta da onça com Tamanduá foi na Transpantaneira. Foi na Transpantaneira, exatamente. Então tem chance de você ver tanto no carro, na Transpantaneira, quanto a chance maior é no barco, né? Tá, dica número 1. Dica número 2. Pantanal Sul tem vários roteiros também, né? Tem para todos os bolsos. Tem para quem tem muita grana, para quem tem médio, enfim. Tem a Caimã, né, que é um turismo... É um turismo de luxo, mas é um lugar, assim, maravilhoso, um dos lugares mais conservados que eu já vi na minha vida, onde foi minha escola na conservação, na verdade, né, Caimã. Tem opções, né, mais em conta no entorno, em Miranda, Aquidauana, Corumbá. Então tem roteiros, tem a Estrada Parque no Pantanal Sul também, que é a região do Pasto do Lontra, Rio Miranda, Rio Paraguai. Então tem opções no Pantanal Sul e essa no Pantanal Norte, principalmente no Porto Jofre. Então, você quer ver o que é o Brasil selvagem mesmo, vai pro Pantanal. Pô, gostei dessa daí, meu. Brasil selvagem, vai pro Pantanal. Dá um recorte isso daí. Oh. É isso aí, irmãozão. Cara, eu te agradeço demais pela tua disponibilidade, teu tempo, compartilhar aqui com a gente algumas histórias. Você é uma inspiração, né, para mim, pro Aventurando Cast. O trabalho que você tem feito inspira toda a comunidade da Vida ao Ar Livre. Os teus vídeos que se viralizam aí, né, ao longo desses anos, contribuem, né, muito para a conservação, né, porque tem vídeo que viraliza que não leva nada a lugar nenhum, né? Uhum. Os teus vídeos, todos eles têm um fundamento muito bacana, muito legal de conservação e que promove, né, que ajuda, que contribui para aquilo que a gente entende que o turismo tem a sua vocação, né? A gente entende muito que a conservação ela vem através da visitação. Exato. Como que eu vou conservar algo que eu não conheço? Exatamente. Então a gente tem aí os equipamentos, as atividades que acontecem dentro dessas áreas protegidas, né, dentro desses ambientes naturais, com o foco principal da preservação. Não é simplesmente ir lá e ver onça, né? É simplesmente ir lá e fazer uma trilha, uma tirolesa, um rafting. A ideia é que você saia de lá desses ambientes naturais impactado pela beleza, né, que você tem, aquilo que você enxerga como valor, né, aquilo que você vai olhar e falar assim, poxa, eu vou de alguma maneira contribuir para isso, vou participar disso, eu sou parte disso, né? Exatamente. Então isso é muito legal. Então realmente receber aqui um biólogo tão renomado, com tanta experiência de campo. Eu comentei que ele virou quadrinho, gente, porque tem uma cena, é muito legal. Depois vai lá no Instagram dele, é muito bacana. Conta só pra gente rapidinho isso daí, vai, só pra gente finalizar com essa história que ficou meio perdida aí, né? Em 2021, nos incêndios do Pantanal, lá no Pantanal Norte, na região onde vê onça, no Parque Estadual Encontro das Águas, esse mesmo lugar que eu falei pra vocês verem onça, ele já queimou muitas vezes, foi muito danificado, né? Muito, muito prejudicado. E em 2021 a gente estava combatendo fogo numa região do Parque Estadual e a gente viu um lago com um monte de cobras, algumas mortas, algumas agonizando. E eu vi uma cobra, uma sucuri entrando no lago, era um lago que o fogo estava se aproximando. E a hora que ela entrou, a água já devia estar quente, ela começou a colapsar. Ela começou a abrir a boca.
E eu pulei, não pensei duas vezes, né? Eu tava lá pra apagar fogo, eu tava, na verdade, fotografando a galera também. Entreguei minha câmera pra um amigo e pulei nesse laguinho, nesse poço que tinha, pra pegar ela, pra resgatar ela. E eu consegui pegar, e tinham outros fotógrafos lá, eles registraram esse momento. Eu levei ela até andei uns 200 metros debaixo do sol forte, né? Fugi em direção contrária ao fogo até o rio. Aí eu cheguei no rio, entrei no rio com ela, soltei ela lá, né? Ela estabilizou a temperatura, depois ela deu a volta e ficou paradinha assim do lado de um tronco, né? Meio que, nossa, obrigado. Obrigado. E isso foi inspiração para um quadrinho, cara. O Greenpeace Brasil encomendou com um cartunista. Eu nem sabia. Quando eu vi a história, que eu falei, não é possível. Porque me mandaram, eu falei, meu Deus, será que... Parece comigo. Parece comigo, a história parece muito com a minha. Aí eu fui falar com o cartunista, ele falou, cara, eu me inspirei nas suas fotos, no vídeo lá e tal. E virou... E aí passou o Greenpeace do mundo inteiro, republicou, virou notícia em vários jornais. Que era a história, né? Era um quadrinho bem curto, assim, né? Não era muito longo, mas eu chegando, vendo a cobra, pegando, salvando ela, e depois ela me agradecendo, né? Parece que ela a hora que eu entro na água com ela, dá a impressão de que ela vai me matar ali, mas ela me agradece. Então foi muito especial. Acho que esse foi um momento muito marcante na minha vida também, esse resgate, legal, cara. Que legal. Que bom que você contou aqui os bastidores, né? É uma sucuri, né? É uma cobra que tem uma beleza ímpar, né? E uma importância, né? As pessoas acham que a sucuri, é a anaconda, é a sucuri que o pessoal fala, anaconda. Né? Que vai matar, que vai pegar gente, tal. Tem um monte de mito, né, em cima disso. Precisa muito mais da nossa ajuda do que... Olha aí que legal. Do que nosso medo. Não é? Fantástico. Irmãozinho, cara, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Pela tua disponibilidade. Deixa um recado final para a galera, se despede e aproveite. Coloque as tuas redes sociais, enfim, onde que as pessoas... Porque tem tanto a Green Bold quanto o teu próprio, né? O teu próprio trabalho, SOS Pantanal, enfim. Deixa aí as suas redes. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite. É sempre legal falar de... Né, colocar conservação com turismo de natureza, né? Tá tudo completamente conectado. E aventura, acho que esse público que assiste aqui o podcast... É o público que vai se interessar e ajuda a proteger esses ambientes naturais. Então, obrigado pelo convite. Acho que como mensagem final, eu deixo um convite para vocês conhecerem o Pantanal. É um dos biomas mais maravilhosos do mundo. Tá no nosso quintal aqui, é um dos melhores lugares do mundo para ver natureza, para ver vida selvagem, para ver onça, para ver arara, para ver capivara, para ver ariranha. E... acho que, né, quem quiser conhecer mais o trabalho, as redes sociais, tem a minha pessoal, que é @gufigueiroa. Tem o da Green Bond, que é a minha agência, é Green Bond, né, com Bond de B.O., de James Bond. E a SOS Pantanal, né, que é a instituição que eu trabalho aí há muitos anos e tenho muito orgulho de ter defendido várias causas em nome dessa instituição. Então, obrigado pelo convite e, mais uma vez, vamos conhecer o Pantanal. Quem não conhece ainda está perdendo um dos lugares mais incríveis do planeta que está aqui no nosso quintal. É isso aí, gente. Ele deixou, então, aqui o recado final. Também vou deixar meu recado final. E a gente vai deixar também, aqui na descrição do vídeo, a gente deixa as redes sociais certinho, né? Porque, às vezes, você tem que voltar, não acha. Enfim, a gente coloca lá tudo certinho. Boa. As suas redes sociais aí, tanto da Green Bond, quanto do Gui Figueroa? Gu Figueroa, perdão. Gu Figueroa e também da SOS Pantanal. Certo? Maravilha. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, por acompanhar aqui o 30º Aventurando Cast, segunda temporada. Obrigado por acompanhar. Se você curtiu esse conteúdo, deixa então o seu like, compartilhe com a tua comunidade. Para a gente vai ser um prazer enorme ter a audiência, né, a sua audiência e dos seus amigos. E é isso. Um grande abraço a todos. Não esqueçam de viver a vida ao ar livre, sempre com segurança. Aquele abraço. Valeu, meu irmãozinho. Toca aqui. Valeu. Tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau. Até a próxima.